Bem-vindos à Soma dos Dias, um podcast de negócios. Eu sou o Hugo Neutel. Neste episódio, a economia a crescer mais do que se previa, o excedente orçamental de 1% no primeiro semestre e como nada disto retira pressão sobre Miranda Sarmento, o Ministro das Finanças, que ouviu avisos do Conselho das Finanças Públicas. Depois, o tiro de partida na venda da TAP, o caderno de encargos está publicado, os interessados posicionam-se, mas o processo será longo. De seguida falo com a Susana Paula e o Paulo Moutinho. Esta é a Soma dos Dias. Começamos com as contas públicas. Comigo está a Susana Paula, que acompanha este tema. Olá, Susana. Nesta semana ficámos a saber que no primeiro semestre as contas públicas tiveram um excedente de 1% do PIB e que a economia cresceu mais do que o previsto nesta primeira metade do ano. Mas a verdade é que isto não retira pressão sobre o Ministro das Finanças, Miranda Sarmento, para os objetivos do saldo orçamental. Juntando estes fatores todos, a pergunta é porquê? Sim. Em primeiro lugar, queria aqui dizer que esta semana foi rica em dados, como costuma ser, como é habitual e é comum também, e dá aqui muita informação numa altura também que o Ministro das Finanças está a preparar o Orçamento do Estado. O INE publicou dados não só sobre o andamento do PIB, como dizias, mas também sobre o saldo orçamental, e eles foram numa primeira leitura positivos. Do ponto de vista primeiro da economia, o INE reviu em alta as estimativas que tinha feito tanto de 2023 como 2024 e dos primeiros 2 trimestres deste ano. Em conjunto, a economia cresceu mais 6,6 mil milhões de euros do que estava previsto. E este efeito, de certa forma, arrastou-se para o arranque deste ano. Só que as contas que nós fizemos mostram que esse efeito de melhoria no primeiro trimestre acaba por não ser muito significativo para o conjunto do ano. Porquê? Porque se a economia estagnasse a partir de agora, por questões hipotéticas, isso não é expectável que aconteça, a economia acabaria por crescer os mesmos 1,3% que já estão previstos desde o início do ano. Portanto, a revisão do início da primeira metade deste ano foi de 2 pontos percentuais, de 0,2 pontos percentuais, 2 décimas de ponto percentual, e portanto isto em termos de milhões de euros não é muito significativo. É residual. Portanto, para que a meta do governo fosse cumprida, e quando eu digo aqui meta do governo, é a meta que o Ministro das Finanças e o Primeiro-Ministro esta semana no plenário da Assembleia da República frisou, que são os cerca de 2%, porque a meta oficial que ainda é tida nos documentos e que o Governo remeteu a Bruxelas em abril era ainda mais alta, era 2,4%. Para cumprir os 2% seria necessário que a economia crescesse 0,9%, tanto neste terceiro trimestre como no último trimestre do ano. Isto é um valor que é mais do dobro da média histórica do que acontece trimestralmente. Portanto, é muito, muito difícil que isso aconteça. Aliás, falaste no Conselho das Finanças Públicas, já lá iremos, mas o Conselho das Finanças Públicas diz que a economia este ano não cresce mais do que 1,9%. E a generalidade dos economistas já dizem que isso não acontecerá. Em termos de contas públicas, os dados são positivos, portanto, toda a gente esperava um excedente. O que não se esperava era que fosse um excedente tão alto e, mais relevante ainda, igual ao do mesmo período do ano passado, 1,1% do PIB. Isto numa primeira vista também também poderia dar aqui alguma margem ao Ministro, porque se a execução orçamental até ao conjunto do ano fosse semelhante à do ano passado, o excedente haveria um excedente, portanto no ano passado foi 0,5%, o Governo estima que este ano ainda seja de 0,3% do PIB, portanto ainda há aqui alguma margem, só que os dados mostram algo diferente do que aconteceu no ano passado. Em primeiro lugar, se olharmos só para o segundo trimestre, o excedente foi inferior, foi de 1,9% do PIB, quando no segundo trimestre do ano passado foi de 2,5%, portanto há aqui uma diferença significativa. E depois, ao contrário do que aconteceu também no ano passado, a despesa está a crescer a um ritmo superior ao da receita, e também com uma diferença ainda significativa. Portanto, a despesa está a crescer 0,3% e a receita está a crescer a 4,6%. Portanto, e isto também não contei, quando já sabemos que o Governo já avançou com várias medidas que vão aqui honorar as contas públicas. Falamos das reduções das retenções na fonte em IRS e o bónus nas pensões, que foi pago também, será pago também
nesta segunda metade do ano. Já tocaste no tema do Conselho das Finanças Públicas, que é mais um fator que o Ministro das Finanças terá de ter em conta. Este aviso que foi deixado, estas contas que Nazaré da Costa Cabral fez, que apontam para que Miranda Sarmento tenha que encontrar entre despesa e receita 2 mil milhões de euros para atingir um excedente de 0,1% em 2026. Exatamente. O Conselho das Finanças Públicas, julgo que em abril, se a memória não me falha, já tinha alertado que o próximo ano seria um ano de regresso aos déficits. Não só o Conselho das Finanças Públicas, mas a generalidade das instituições tem apontado para isso. Aqui a grande diferença nesta atualização das suas contas é que o Conselho das Finanças Públicas já inclui algumas das medidas que foram tomadas até aqui, que na altura não tinham sido tomadas. Falamos sobretudo do IRS, decidido este ano, que terá impacto, claro, no próximo. E atualiza as suas contas e diz que, embora haja aqui uma ligeira melhoria na sua previsão de déficit, estima que ao contrário do Governo, existe um déficit de 0,6%, enquanto o Governo estima um excedente de 0,1%. Isto é uma diferença, como tu dizias, de 2 mil milhões de euros, e que será uma espécie de buraco. O Governo dirá que não, tenho dúvidas que não seja, mas que tem muito a ver com as medidas que o Governo está a tomar, de redução de IRS, de redução de IRC, de valorização de salários na administração pública, e portanto tudo isto está a ter um peso nas contas. Outro alerta grande que o CFP faz tem a ver com o crescimento da despesa rígida, da despesa estrutural. Ela está a crescer a ritmos muito superiores aos da receita, ou melhor, a despesa está a crescer enquanto a receita está a descer, por via, lá está, destas reduções de impostos. E o que Nazaré da Costa Cabral disse na conferência de imprensa da apresentação do relatório, ela foi questionada diretamente sobre que conselho daria ao Governo nesta altura de preparação do Orçamento do Estado, e ela foi perentória a dizer: prudência e responsabilidade política. Não dá, e disse mesmo, não dá para estarmos a reduzir receita e aumentar despesa ao mesmo tempo e esperar que por magia as contas sejam positivas. Ainda assim, já se mostrou pessimista, ainda assim ainda alertou para outros fatores que podem onerar ainda mais as contas no próximo ano, porque o CFP faz as suas contas num cenário de políticas invariantes, ou seja, só considera as políticas que estão legisladas e em vigor até aquele momento. E há aqui uma grande questão, que é o compromisso que o Governo assumiu com a NATO de um aumento de investimento em defesa. Que pronto, ainda não sabe exatamente, só em novembro é que o Governo vai dizer de que forma é que o vai fazer, mas é aqui um risco importante e que vai onerar as contas públicas. Além disso, já todas as reduções de IRS e de IRC que já foram, entretanto, acordadas no Parlamento, mas já depois do CFP ter finalizado o seu relatório, pronto, de certa forma também acordadas com o Chega, mas pronto, também até que ponto é que isso pode onerar as contas. Pela positiva, o CFP diz que o Governo, consoante a execução ou não dos empréstimos do Plano de Recuperação e Resiliência, pode ter aqui uma certa margem, e deixa também um alerta, ou seja, nas contas públicas uma execução menor do PRR até pode ser positiva, mas para a economia não. Portanto, o Governo, o Ministro das Finanças, terá de lidar com todas estas questões e, curiosamente, esta semana, tanto o Ministro como o Primeiro-Ministro, de certa forma, já começam aqui a aligerar o discurso, e embora não admitam, continuem muito firmes nas suas metas orçamentais e de crescimento económico, já dizem que 2026 será um ano difícil e exigente. Portanto, vamos ver que proposta de Orçamento de Estado trarão em meados de outubro. É uma rede complexa de fatores que Miranda Sarmento terá de ter em conta na gestão das contas públicas e no desenho, claro, do Orçamento de Estado para o próximo ano. Susana Paula e as contas públicas, e agora a TAP. A venda da TAP deu mais um passo com a publicação do caderno de encargos nesta semana. O documento especifica os requisitos que os potenciais interessados devem preencher. São 11. Quais os principais pontos, Paulo Moutinho?
Bom, finalmente chegou um documento que todos estávamos à espera, todos nós jornalistas, obviamente, mas principalmente os que durante os últimos meses se têm manifestado como interessados. E deixa-me fazer só aqui uma nota muito interessante sobre o facto da forma como este documento, esta peça-chave, surge. Não nos podemos esquecer que o Governo aprovou em Conselho de Ministros a 10 de julho, com alguma pompa, o início do processo de reprivatização da TAP. Se te recordas, Luís Montenegro chegou mesmo a sair antes do fim do Conselho de Ministros para fazer uma conferência de imprensa a anunciar este grande passo que era a reprivatização da TAP. Depois houve ali um momento mais complicado com Marcelo Rebelo de Sousa a suscitar algumas dúvidas relativamente a esta proposta. Acabou por validar, acabou por promulgar, e depois este documento, a tal peça-chave, é publicada numa sexta-feira à noite, num suplemento do Diário da República. Bem de noite, o que nos obrigou aqui a algumas horas extra para podermos dar conta então do que é que estava neste documento, que é um documento que são muitas páginas, um documento muito técnico que enquadra os porquês desta venda, mas enquadra depois também muita da burocracia em torno do processo, que vai ao ponto de dizer qual o idioma em que devem ser feitas as propostas, além do português e do inglês. Tem uma série de pontos. Obviamente o ponto mais interessante e o que todos queremos saber é quais vão ser as linhas que o Governo, que o Executivo vai utilizar para definir quem é que tem a melhor proposta. E aí o documento apresenta-nos 11 fatores, ou 11 pontos que são valorizados, digamos assim. Obviamente o primeiro é o primeiro da lista, é o preço. O Governo procurará sempre vender pelo valor mais elevado, até porque o que está aqui em causa é a venda numa participação minoritária, obviamente passando a gestão para esse comprador, vendendo esta participação minoritária para quê? Para procurar de alguma forma começar a saldar o dinheiro que foi injetado na TAP nos últimos anos. Estamos a falar de 3,2 mil milhões de euros, e em Portugal, se nos recordamos, tivemos em tempos idos no Reino Unido, com o Horta Osório, o Lloyds vangloriava-se de ter conseguido devolver toda a ajuda pública. Em Portugal tivemos o exemplo da Caixa. Espera-se que a TAP possa eventualmente um dia vir a fazer o mesmo. Por isso este primeiro ponto é o mais interessante. Depois tem as outras coisas que já fomos dando conta, nomeadamente fechar aqui o cerco a quem é que pode comprar a TAP. Isto não é uma empresa, é uma companhia aérea de bandeira que se quer que se mantenha, que mantenha a marca TAP e o peso que ela tem no coração de qualquer português, para o bem e para o mal. Mas fechar aqui o cerco, pôr a TAP nas mãos da indústria da aviação, do setor da aviação, procurando potenciar a TAP para o futuro. E esta parte do futuro acaba por ser, se calhar, até mais interessante. Porquê? Porque parte desses pontos, desses 11 pontos, são exatamente que teremos TAP privatizada. Uma TAP continuará a ter que cumprir, ou o comprador terá que continuar a cumprir as obrigações de serviço público da TAP, seja com países de língua oficial portuguesa, seja a questão das ilhas, tudo isso, o serviço público, mas também há aqui muito ênfase em dizer que, vamos vender a TAP, que é uma empresa pequena, numa indústria cheia de gigantes, e nós queremos que a TAP seja grande. Abraçada por um destes grandes grupos, queremos que ela seja grande. E depois tem aqui a parte da posição minoritária, da venda da posição minoritária. O que está em causa aqui são 49,9% do capital da TAP, sendo que 5% estão reservados para os trabalhadores, caso queiram comprar. Se não quiserem comprar, o privado compra. O privado pode ficar com os 49,9%. Se nos recordarmos, o Governo, em fevereiro, salvo erro, acho que é a data mais recente, o discurso era: nós queremos vender 100% da TAP, nós não queremos estar a vender uma posição minoritária. Depois chegou a falar-se de 51% da TAP.
e por razões políticas, porque sabiam que isto não ia passar politicamente. O PS e o Chega não iriam permitir que se vendesse, que se cedesse o controlo de capital da TAP. Chegou-se aqui aos 49,9% e é um processo para avançar. Se nos recordarmos, Luís Montenegro disse que isto era um fundo sem poço, por isso é para vender. É uma expressão que não foi muito bem utilizada quando se está a vender um ativo e se quer valorizar o ativo, mas foi a expressão utilizada e acho interessante relembrar. E neste ponto da venda minoritária, Miguel Pinto Luz disse uma coisa interessante, que é: nós não estamos a fazer uma venda encapotada de 100% da TAP. Não estão, mas nos pontos que estão no caderno de encargos, há um dos pontos que vai ser valorizado que diz que, sim, efetivamente, se calhar vamos estar a vender, não já, mas à frente vamos vender 100% da TAP. Porque uma das frases diz que vai valorizar a perspectiva do proponente quanto ao eventual reforço da posição acionista na TAP. O que é que isto quer dizer? Claro. Quer dizer que nós vamos vender 49,9%, mas quem nos der sinais de que quer ficar com a TAP toda vai ter um ponto extra. E aquilo ainda é mais engraçado quando o resto da frase pede uma coisa curiosa, que é quase dizer assim: façam-nos um desenho de como é que mais à frente vão comprar essa posição e de que forma é que vão valorizá-la. Por isso, nós estamos a fazer um processo de venda de 49,9% do capital da TAP. Na realidade, queremos vender a TAP toda, só que politicamente não conseguimos fazê-lo. Depois há a questão do calendário. Tudo isto pode ainda demorar. A TAP é um processo que se arrasta há anos, não é? Não vamos aqui andar muito para trás, mas andando só um pouquinho e já com estes interlocutores no Executivo, ainda que no governo anterior, recordamos que o processo era para avançar no governo, o governo caiu por causa do caso da Spinum Viva. Isto acabou por demorar a sair da intenção, mas a intenção estava lá. Finalmente avança. Como eu referi, foi aprovado em Conselho de Ministros a 10 de julho. Em agosto, o processo dá mais um passo. Agora chega a meados, quase final de setembro, e finalmente temos a peça-chave a que todos os interessados precisavam e estavam a aguardar. Ou seja, só agora é que isto chega ao mercado e agora é que os verdadeiros interessados têm que agarrar e chegar-se à frente. E de resto, deixa-me só posicionar aqui. Há um que já disse mesmo que vai entregar uma manifestação de interesse, que é a Air France, e os outros dois, enfim, dão sinais nesse sentido, embora não o tenham dito. Dão sinais. Se nos recordarmos, o governo chegou a falar numa dúzia de interessados. Aliás, a própria venda de 49,9%, que o governo, na realidade, não queria, depois encontrou um ponto positivo, que é: se vendermos 49,9%, é uma posição minoritária, então isto até pode atrair outro tipo de comprador, nomeadamente companhias aéreas que não pertencem à União Europeia. Não é? Abre essa porta, que venham para agarrar e ajudar a disputar e tornar o processo mais competitivo, e que isso valoriza a TAP. A realidade é que os três que temos em cima da mesa são os mesmos já há muito tempo. Estamos a falar da Lufthansa, estamos a falar da Air France KLM, estamos a falar da IAG, que junta a Iberia e a British Airways. Como estavas a dizer muito bem, a Air France foi imediata, praticamente. Agarrou e veio dizer: não, nós vamos anunciar a nossa manifestação de interesse na TAP. Estão a ser consequentes. A Lufthansa e a IAG estão a fazer um compasso natural de espera, de olhar para tudo o que foi publicado, perceber como é que encaixam e como é que podem apresentar uma proposta que seja interessante. E o que nós já sabemos é que até dia 22 de novembro essas manifestações de interesse têm de surgir, têm de ser entregues à par pública, que é de resto quem está a gerir todo este processo. Depois, a partir daí, há todo um calendário e o caderno de encargos esquematiza bem os vários prazos, as várias etapas que têm que ser cumpridas até ao ponto final, aquele que se espera que seja o ponto final, mas também
abre várias vezes a porta a que todo o processo seja suspenso. Por isso aqueles prazos são interessantes, mas podem parar. Em alguns casos são prazos indicativos mais do que propriamente limitativos. Exato. E mais perto do final deste processo todo, vamos acreditar que tudo acontece como está ali desenhado. Mais perto do final então entra aquele período que nem sequer tem prazo, que é o ponto da negociação com o comprador selecionado. E esse processo, essa parte, pode durar o tempo que quiserem. O que é que está lá no documento? Esperamos que este processo possa estar concluído no prazo de 1 ano. Ou seja, no final do verão do próximo ano, potencialmente, podemos dizer, a companhia X ficou com os 44,9% do capital da TAP, ou 49,9% se os trabalhadores não quiserem, sendo que há outro ponto muito interessante no meio disto tudo, que é, nós entramos agora num processo que potencialmente irá durar 1 ano, mas a realidade é que o processo pode cair a qualquer momento. Porque essa é outra das coisas que está no caderno de encargos, e esse é outro dos pontos que estava logo no primeiro momento, e que ficou definido logo no primeiro momento, que é, o Governo salvaguarda a possibilidade de, não encontrando junto das propostas que são apresentadas uma que lhe agrade, seja financeiramente, seja por estratégia, o que quer que seja, dá-se ao direito de dizer: a venda fica por aqui, cancelamos o processo e, acredita o Governo, sem ter de indemnizar quem quer que seja que tenha entrado neste processo. E é preciso recordar que estes processos têm custos. Levantar um caderno de encargos tem custos. Toda a assessoria jurídica, a assessoria financeira, tudo isto tem custos. Eu acho que ninguém vai querer que o processo não chegue ao fim, ou melhor, vou investir dinheiro nisto, é porque quer ganhar e quer que a venda aconteça. O Governo salvaguarda que não terá que indemnizar ninguém. Esperemos não ter que ver a litigância no futuro por não se vender a TAP e ainda se levar com processos. Obrigado, Paulo. Paulo Montini, editor executivo do Negócios. Com a venda da TAP, assim terminamos mais um episódio da Soma dos Dias. Obrigado por ouvir. Marcamos encontro para de hoje a 8. Até lá.